I do understand. Understand. Eu Ah, distraí. bom, continuando aí, né, gente? Ó, antes de começar aqui, vocês acham que a gente reencarna sempre nos mesmos lugares, quase sempre? Como é que é isso aí? É porque esse povo, o povo de Israel, está já acompanhando essa história, nos parece longas datas, né? Parece que tudo está acontecendo em torno deles. Primeiro que são um povo, é um povo, né? É um povo vindo de fora e se instalou na Terra, ou tem alguma chance de ser aqui, poderiam ser aqui. E, na verdade, nós podemos encarnar sempre assim nos mesmos lugares, ou por que que pela reencarnação essa história de Israel ainda não mudou? Antes da gente entrar aqui nas questões das provas coletivas, dos judeus, dos romanos, então, para a gente só fixar, porque a gente vê o conteúdo espírita falando o quê? Que nós encarnamos quase sempre junto das pessoas, junto dos mesmos grupos. Então, a gente poderia concluir que esse povo de Israel vem reencarnando junto, sempre, por isso que ainda não mudou, e são os mesmos personagens. É isso que poderíamos concluir. A gente reencarna sempre nos mesmos lugares. É interessante, Daniel, você falando nisso. Não Eu deixa eu entrar, acredito não. que sim, porque é muito mais fácil a gente crescer e aprender com um grupo que a gente já está familiarizado do que com grupos novos. Então, eu entendo que a gente, em termos do aprendizado do amor, né, é interessante porque o povo de Israel, eles não são cristãos, né? E eu sempre penso nisso porque a nossa referência é o Cristo, a nossa referência de amor é o Cristo, né? Mas eles também têm a referência de amor deles, né? E eles amam e eles se respeitam também, como todos os povos, né? Com as suas culturas diferentes, tudo mais. Mas é interessante, eu entendo que a gente reencarna muitas vezes no mesmo grupo, inclusive no mesmo grupo familiar. Como é que a gente vai aprender a amar? Se a E gente. essa resistência religiosa que Eu no acho que mundo porque essa questão religiosa, eu acho que é o que menos importa. Os caminhos são muitos. Os caminhos são muitos. Eu acho até que o grande problema é o que você faz com a religião que você escolhe, né? Que eu acho que esse é o problema. É o ser ainda com seu egoísmo, com seu egocentrismo, né? Com a sua vaidade, né? Que eu acho que aí é o problema, né? Porque aí faz esse apartheid, né? De religiões diferentes. Por isso que eles ainda estão nessa e nós estamos nessa, né? Porque nós a temos gente visões sustenta diferentes, uma mas eu acho que o ideia núcleo é por o amor. O núcleo é o milhares amor. de anos, se quisermos. Peraí que está passando Se um não avião tivermos aqui que o abertos, avião vai pousar no meu a ideia quintal aqui, pode eu não ser estou ouvindo nada. cristalizada. Não é só uma questão da religião, mas das ideias em si. Se nós aqui tivermos um pensamento de cristalizar nossas ideias, ou seja, perpetuá-las, querer perpetuá-las, né? Sem mudança, claro que nós podemos ficar indo e vindo séculos e séculos, milênios, Até com aprender. aquelas mesmas ideias. Até Isso não aprender. muda muito. É até decidirmos a mudança, A né? Pelo mudar, exatamente. E a sofrimento. mudança vem pela dor, né, Daniel? Quando a gente começa a cristalizar muito, a divina providência te coloca através das leis naturais, você mudar, você tem que mudar. Quando chega um momento que você cristalizou durante muito tempo,
a vida te dá um revertério que você muda mesmo sem querer. Essa questão de você crescer pela dor, né? Eu entendo assim. Então, porque se a gente entende assim, eu acho que a gente, o problema é maior para nós, né? Porque a questão da mudança entre a gente, né? A gente tem que, se a gente Agora, prestou atenção nisso. conservar um povo assim na Terra não seria atrasar o sistema da Terra? Não poderia esse povo se tirasse eles daqui não melhoraria a Terra? Não, é Não- como é que você não- tira? Vai arranjar problema para outro lugar? Vai arranjar problema. A gente já veio de outro mas planeta porque a poderia ir gente para arranjou outra problema. sala de aula. Não, Mário, ele podia ir para uma outra sala de aula, né? Ah, isso é Poderia botar verdade. esse Tanto que povo. é isso que a gente está pensando que vai acontecer, né? Porque Ô, a grande Francisco, maioria que vai entendendo o deixa, amor e vai mudando a atmosfera do planeta. Aí nós vamos para o outro lá para aprender na dor, né? Que nem fez os Marcaí? capelanos para cá. Francisco, Eu entendo deixa eu assim. botar, deixa eu amarelar um pouquinho aqui, porque Amarela. eu discordo quase que totalmente da sua argumentação. Porque o que que acontece? Se eu sou um cara cabeça dura, qual o interesse tem para a humanidade, um cabeça dura, continuar encarnando no mesmo lugar? Ou seja, ele não vai aprender nada com isso. Ou seja, se eu encarno sempre com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, eu vou continuar a cabeça dura do mesmo jeito. Então, o que eu acho muito interessante é essa uma lógica que o Jorge Elahá ele defende, que se você odeia alguém, a chance quase que, digamos assim, absoluta de você reencarnar junto desse alguém que você odeia. Dá um exemplo simples. Se você é corintiano e odeia palmeirense, para você aprender a amar os palmeirenses, o que que Deus te dá a oportunidade? Encarna junto com os palmeirenses. Por quê? Se você continuar encarnando como Desculpa, Mara, corintiano, mas foi isso que eu falei. Eu acho que então, é isso que meu não, não, raciocínio não, foi esse. então, mas veja bem, então se eu sou um judeu, odeio o Hamas, vamos, um exemplo recente. O que que, para mim aprender a amar o pessoal do Hamas, os palestinos, não vamos falar do Hamas, vamos falar dos palestinos, o que que Deus vai me proporcionar? Falou, Amaro, já que você é um cabeça dura, acha que tem que liquidar com o pessoal, os palestinos, então vamos fazer o seguinte, encarna lá, porque aí você vai ter uma oportunidade de aprender a amar os palestinos. Porque se eu encarno como palestino, por que que eu vou odiar palestino? Mesma coisa quando se eu sou um cara que odeio no, 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 no exemplo nosso corriqueiro do dia a dia, o que que a gente vê muito na literatura? Se eu prejudiquei alguém, o que que Deus me oportuniza? Opa, então faça com que esse cara nasça como seu filho para que você o aprenda a amar. Ou seja, porque se eu conseguir, se eu se eu fico sempre batendo na mesma tecla, eu odeio os palestinos, então eu vou encarnar sempre como judeu, vou continuar odiando os palestinos. Então, é por isso que a gente vê na nossa história, quando você pega, por exemplo, na época das cruzadas, o que que aconteceu? Eram os cristãos brigando com brigando e matando os muçulmanos. O que está acontecendo hoje? Só a gente vê a nossa história. Os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Você acha que isso é de graça? Não é. É porque, com o passar do tempo, opa, eu cristão encarnei como muçulmano e estou voltando para casa. Então, porque Deus, ele é um cabra porreta e sabe o que, que realmente é interessante para nós. Ou seja, o objetivo das nossas encarnações é sempre o progresso. Então, Mas você está confirmando aí, Amaro, você está confirmando aí não, comigo o que você Daniel, falou. e outra coisa. Né? Por exemplo, como é que a gente vai encarnar sempre no mesmo lugar?
vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Em 1500 foi descoberta a América. Ou seja, o pessoal que veio da Europa se transformou em americanos, americanos do norte, americanos do sul, os argentinos, ou seja, eles migraram para cá, nós encarnamos juntos com os nativos e começamos uma nova história. Ou seja, Sim, Deus vai estar mas sempre quem são aproveitando. esses? Ué, Quem somos são esses nós. que vieram? Tá, mas são E a gente está aqueles Não, falando do que mesmo não quiseram planeta, né? mais Não estamos falando de cansar. planetas diferentes. Daniel, e tem Eles um não outro quiseram detalhe, mais se você lutar, eles observar. cansaram. Então, mas vamos voltar lá na época do Cristo, então. Vamos pegar um exemplo simples. O Emmanuel, que a gente conhece a história dele. Ele não continua encarnando. Ou seja, todos aqueles que, naquela época, aceitaram o Cristo, eles não estão mais entre nós. Eles podem até estar para nos ajudar, mas eles foram embora. Ou seja, eles mudaram de classe. Então, todos aqueles que aceitaram a mensagem mudaram de classe. Então, você acha que o Nicodemo, vamos dar um exemplo do Nicodemo, vamos imaginar que ele assim como Emmanuel, perdeu a oportunidade naquela época. Mas você acha que o Nicodemo está encarnando ainda como judeu, como um saduceu? Não Não, está. eu quero Então, te são falar o muitos. seguinte. Mas eu queria te falar o seguinte, eu não estou vendo onde é a discordância que você falou, porque você está falando a mesma coisa, porque Não, nós estamos a encarnando. Francisca está Não, dizendo que a gente por exemplo, se eu era judeu naquela época, cabeça dura naquela época, eu Nós continuo falamos de encarnando. planetas. Você está falando do é, mesmo planeta para as pessoas estar aprendendo entre os povos. Claro que a gente tem que Então, mas reencarnar em situações o diferentes. grupo o que nós vamos falando aqui é que quando a pergunta até é se a gente encarna realmente nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. É realmente as mesmas pessoas, porque você encarna desde. você tá falando Daniel, no mesmo grupo. Então, por exemplo, se eles então, mas você espalharam encarna. naquela região, é outro fato. Então, mas é um grupo. É o Então, mesmo mas grupo que você tem a encarna, ver, que Daniel. tem. Hum. Você encarna até você ou alguém crescer. Porque, Sim, mas isso é porque fato. esse Eu que não estou vendo a cresceu, diferença, porque exatamente o que você está fazendo? Você está encarnando para crescer. Quando você Daniel, crescer, ou alguém crescer, claro que você tem a liberdade de ir para outros planos ou outras atividades em outros lugares. Você pode fazer isso. Se o então, grupo Daniel, estacionou, por exemplo. então considera que É, nós somos aí 22 bilhões de espíritos na atmosfera terrestre, certo? Você acha que são, na época lá do Cristo, hoje nós somos 8 bilhões encarnados. Você acha que vai ser sempre os 8 bilhões que estão encarnados que vão estar aqui? Não. Ou seja, esses caras que tem 8 bilhões encarnados, vamos imaginar que 1 bilhão conseguiu cumprir a sua programação. Esses caras, eles vão ser usados para auxiliar outras pessoas. Então, se eu sou hoje um espírita bem-sucedido que consegui cumprir a minha missão, ou seja, eu aprendi a lição, o que que Deus vai fazer comigo? Falou, Amaro, você vai nascer lá na Palestina para ajudar os palestinos. não, isso Então, por quê? acontece. Eu tô Então, falando mas assim, vamos Gente, deixa supor, eu falar um negócio hoje, aqui. Olha, quem veio quem são os quem israelitas? veio aqui? Jesus não tem mandou como. quem para a terra para ajudar? Não entendi. Jesus mandou quem aqui para a terra? Ah, Nós aí. Você está Quem, falando dos mas capelinos? os capelinos, não é um planeta Foi isso para que eu outro falei, mas os planeta? capelinos que vieram Pronto, a para cá, eles resposta está vieram com aí, ué. dívidas, né? Já. Mas aí você está a falando. pergunta é para o nosso estudo hoje. Quem são os israelitas, os judeus hoje? Hoje. Alguns, ó, Daniel, eu posso te afirmar o seguinte: alguns Europeus, podem até ser judeus daquela época, alguns cabeça dura. Digamos lá, um líder, por exemplo, pode até estar encarnado lá hoje. Mas a grande maioria dos judeus de hoje não são os judeus de 2000 anos atrás.
São Tá, espíritos que estão tendo novas oportunidades para aprender a tá, amar os mas que, judeus. tá. Então, esses que reencarnaram junto deles, quem são? São espíritos vinculados ou totalmente desvinculados? Vinculados. Você pode ter encarnado como judeu hoje, só que era palestino há 200 anos atrás. Ou a pergunta, tem a ver o povo que está encarnado lá com a situação, com o momento, com a história? Tem a ver? Tem. A mesma coisa tem a ver com Vamos ser nós que estamos objetivo. aqui. Tem. A resposta é essa. Uai, Tem. mas não quer dizer que são os mesmos espíritos. Por exemplo, nós que Não, estamos se encarnados for, aqui, o que tá sendo discutido aqui, e se o grupo ele reencarna nas mesmas regiões, com as atividades onde não foram bem resolvidas, onde as situações não foram bem resolvidas. E realmente, Não, se você for ver, os grupos que estão reencarnando em determinadas regiões, em determinados lugares, são grupos que têm muita relação. A exemplo da Terra, por exemplo. Quem são os terrenos? Quem são os terráqueos? Quem são os que vivem aqui? São os que estão se relacionando. Claro que veio um grupo de fora, porque tinha uma certa afinidade, uma condição de se desenvolver, como está acontecendo com a Terra aí, já acontecendo com a migração dos espíritos que estão aqui para lugares mais difíceis, que estão em desenvolvimento, né? E como pode acontecer uma, vamos dizer, uma elevação de espíritos que estão na Terra para outros órbitos, e nem ficar aqui, nem para a regeneração desse planeta, eles estão se regenerando em outros lugares, isso pode acontecer. E os espíritos que saem daqui vão se regenerar em outro lugar, em provas, expiações, em planetas em desenvolvimento. Então, é uma jogada espiritual, claro que isso está no comando divino, mas a gente pode assegurar que esses que estão encarnando nessas regiões, como nós estamos vendo aqui, até a comprovação dessa parte desse capítulo, é que eles tiveram provações coletivas. É onde nós vamos ver o texto, né? Provações coletivas tá colocando como a volta deles numa situação, ou então os sofrimentos relacionados a, ao que fizeram, ao que permitiram acontecer. Então é a mesma coisa para nós. Quem são os brasileiros hoje? O que nós vivemos nessa história? O que nós estamos nos relacionando? Nós vamos achar ponta para tudo quanto é lado. É essa a questão que a gente inicialmente jogou aqui. Você tem razão, Amaro, em falar desse processo, que reencarna sim, reencarna em outras regiões para progresso, senão você estaciona, certinho. Mas para espíritos que realmente está tendo aquela iniciativa de progresso, a intenção do progresso, aí você vai para outra região, não gosta mais daquele conflito, isso acontece, claro, né? Se os judeus hoje tivessem uma iniciativa de mudança ali, não quero mais essa briga, não. Eles não reencarnariam mais lá. Poderiam reencarnar no Brasil. Como tem muitos que não gostam de viver daquele jeito, viver. Os judeus, passaram por um processo de diáspora, né? Que seria se espalhar por todo o mundo, por todo o planeta. Exatamente por discordar das condições locais, né? Isso eles podem fazer muito bem. Mas muitos, como você falou bem, preferiram ficar lá, né? Vamos ao texto, que eu acho que vai trazer mais ainda amarelamentos da história. E você lê, mano. Já que você está na ponta afiada aí, você pode ler. Então, vamos lá. Provas coletivas dos judeus e dos romanos. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos.
Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhes a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente e de modo indireto o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados, e a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Vixe, vixe, que fatos, que A coisa acontecimentos, ficou né? feia aí, hein? Mostrou Ficou quem feio. manda, né? Nossa Senhora. Mandou, só quem manda. A nós aí, amando. Mostrou quem manda, né? Deus, é Deus. Ixi, nossa Então, Senhora, que espera, o que nos espera também? mas a misericórdia divina, Que nos espera. ela leva bem em consideração, né, as intenções. Porque As nessa intenções, mas a discussão que gente não você deixa. fez, dá licença só um minutinho, só para completar aqui. Essa pergunta que você fez, e o Amaro tentou falar, aí tem né, tem as provações coletivas, o desenvolvimento coletivo e o individual. Então, a gente tem que saber separar isso aí, né? Esses que vão, que não vêm mais, tal. Tem o individual, né? Você evolui individualmente. Então, o orgulhoso, ele não vai ver que quem manda é Deus, né? Mas a gente não precisa entrar em viu aí esse negócio aí, vixe, né? Vixe, mas a gente não precisa ficar aterrorizado, não. Não precisa ficar aterrorizado, né? Não está aterrorizado, não. A gente só está admirado. E, e Ou Só então Daniel, pôr, só esperançoso. pôr um veneno na Aterrorizado ou fogueira. esperançoso, né? Hum? Ou aterrorizado ou esperançoso, né? Tá sempre nas mãos de É, Deus, né? Assim, a gente tá é, bem. então, isso mesmo. Ou a gente se Mas eu sentindo fico pensando, culpado, né? Eu acho que... mas É, você sabe, hein, Daniel, mas você sabe que quando nós falamos aí quem manda, a gente mostrando quem manda, você sabe que a gente está com o mesmo raciocínio desses que se acham deixa eu ver. grandiosos? Porque mostrou quem manda. Deus não tem essa pretensão ele não precisa de mostrar aquele que manda. Então, Não, quando ele eu não digo, precisa mostrar, mas ele manda e faz. não, ele não manda, não, Leila. Eu acho que é nós que decidimos o que nós vamos fazer amanhã, não é Deus, Mas o não. Somos sentido que nós. ela falou foi no Estou sentido da falando no lei. coletivo. Sentido da lei. No É, sentido da lei, Então, né? no Da lei sentido da divina. lei, lógico. No porque sentido Eu da não estou lei. nós levando para o individual, não. não, mas quando a É. gente vê dessa forma, é porque a gente está pensando dessa forma, ou seja, é Deus que manda, não é. Não, não pega no pé da letra, não, Mara. Você pegou o pé da letra. É Ela falou difícil no seguir o sentido da lei. raciocínio dele. Na No lei, sentido da lei, né? No sentido da em lei geral, é a lei que geral. funciona, é a lei que funciona.
Então não adianta você. Você está protegendo a Achar. Leila que você pensa igual ela, então. Não, não, não. Eu estou falando da Leila, 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 É da lei natural, não é da Leila, não. a lei natureza, né? Mas gente, é Mas a Eu acho como que gente você tem vê. gosta, não... Hein, Daniel, mas a gente gosta de ver o circo pegar fogo e que Não, seja mas é bom aí para a que a gente. gente aprende, né? A gente É, aprende com isso, né? Às vezes a gente espanta na hora, mas é aí que a gente aprende, né? Através dos questionamentos, né? Mas olha eu acho que só, seguidores humildes, né, do Nazareno iniciam. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre a era cristã, a edificação cristã. Mas olha só, os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos. Quer dizer, a gente sabe que nós tínhamos muitas doutrinas, religiões, né? O próprio Deus tinha suas divergências, né, de pensamento. E o Emmanuel é danado. Olha só, ele colocou aqui, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. É porque as coisas não estavam ainda captadas pelas doutrinas. A essência do Evangelho ainda teria que ser decifrada. Por enquanto, eram momentos ideológicos que a religião vivia. Então, por exemplo, extrair o que Jesus tinha falado, trouxe para nós, era uma missão de cada grupo, de cada individualidade. Isso não vinha de graça, e não veio de graça. Apesar que Jesus veio, trouxe a mensagem, cada um tinha que interpretar e formar no seu credo religioso a interpretação disso. Isso está confuso até hoje. Até hoje isso não foi definido, né? A boa parte dos judeus ainda não aceitando Jesus como missionário, como o medianeiro, né? Não aceita até hoje. Então, por que isso ainda está? Por causa dessas ideologias. Então, a religião, em suma, ela vive o momento seu ideológico, ou seja, as suas próprias criações, as suas próprias interpretações, as suas próprias verdades. Porque vocês acreditam que se todas as religiões hoje, já tivessem interpretado certo o que Jesus veio colocar, a coisa já tinha sido resolvida no planeta. Mas Ideológicas não e partidárias, né? Eu acho que aí que é o problema, é partidárias, ter partido. A religião tem partido, né? né? Partido, né? Por isso, Então não é partido unitária. reparte, né? O partido Não, reparte. Por isso é que está o problema, né? nós não temos unidade. A gente fala aqui que o movimento espírita precisa ser o quê? Unificado. Significado. A unificação da doutrina espírita. Até a doutrina espírita hoje ainda está capengando nas informações, o movimento espírita, né? A doutrina espírita ela é fantástica, mas o movimento ele é, sabe, navegante. Ele está nas marés, ele está nos problemas que envolvem a sociedade espírita. Então, as mesmas coisas que conservam os judeus ali nas suas ideologias, a gente está também dentro do movimento espírita. Vocês concordam com isso? Eu concordo porque é a evolução dentro do, né, o movimento espírita, a doutrina espírita, ela é muito recente, ela está na evolução dela, né? Tem gente que já aprendeu e são esses aqui, ó, que ele coloca aqui, ó, os nazarenos aqui, os humildes, né? Muita gente já compreendeu, mas a maioria ainda são os outros que estão dispersando os israelitas, são os próprios israelitas,
Então, a gente está trazendo tudo isso. Somos nós, todos esses personagens aí do passado, somos nós ainda. Independente de onde esteja, católico, espírita, qualquer religião, Aí vem o judeu. quê? Veio o que, veio o que a Amaro colocou aí, logo, que ele também tem razão, por exemplo, você pode ter vivido naquela região, e hoje você está onde? Brasil. Ótimo. É porque você teve essa iniciativa individual, como você colocou, Leila, individual, de Uhum, sair do canteiro onde a briga está. Então, você teve iniciativa de sair. Isso é uma iniciativa própria do espírito. Então, eu uhum. encarno também conforme a minha iniciativa. Então, não é assim, eu vou encarnar obrigatoriamente. Se eu constituo uma certa condição espiritual, uma elevação, eu posso decidir. Apesar que nós não estamos elevados no Brasil ainda, mas a gente tem, lá no fundo, um desejo de não brigar mais por aquilo. É Eu não, pacificador, tanto é né? que não, Uhum. hoje a gente olhando lá, a gente condena. Ou você concorda A gente com continua o brigando, movimento? né? Continua brigando aqui por questões partidárias, mas lá a gente já não quer mais aquilo, não. Você quer voltar para aquele meio lá? A gente não quer. Então não deseja mais aquela briga, não deseja ficar mais ali, mas a gente já teve lá. A gente já E teve lá. Ô, Daniel, vamos só falar Despertar, né, mais de Daniel? perto? Ah, Você Vamos despertar. pensar um pouquinho mais, que a gente tem registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, quando o Ismael estava lá desesperado com o que estava acontecendo com a escravidão no Brasil, então ele pede socorro a Jesus. Então, o que que ele orienta Ismael? Que ele fosse até os confins, lá nas trevas mesmo, com a bandeira branca dele, e que ele trouxesse para cá todos aqueles que já tinham, digamos assim, que já estavam com um pouco de vontade de se retratarem, ou seja, são os inquisidores, são os escravocratas, ou seja, todos aqueles espanhóis, portugueses, franceses que participaram ali da noite de São Bartolomeu, que participaram, não, da Revolução Francesa foi mais depois. Então, o que que o Ismael fez? Foi lá nas trevas mesmo, orientado por Jesus, veja esses espíritos altamente devedores que já demonstravam interesse em se recuperarem, pega eles e traz para o Brasil. Então, você acha que no nosso meio aqui, nós que estamos aqui, você acha que um Daniel, por exemplo, não tem grande chance de ter sido um inquisidor mor lá da Espanha? Ou seja, nós que estamos aqui, com certeza, que nós não somos brasileiros natos, nós não somos nativos. Eu tenho certeza quase que absoluta que eu era padre safado lá na Espanha, na França. Por que Então, Padre quase, e Safra. aqui absoluto? somos nós. Porque eu não sei, é porque é coisa íntima mesmo que eu tenho essa sensação. Então, a gente está aqui, nós encarnamos, talvez tenhamos encarnado como escravos para amaciar um pouco a nossa pele. Encarnamos naquela época que o Ismael teve essa autorização, de repente nós encarnamos lá na África, fomos trazidos para cá como escravos para começar a maciar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E aí hoje estamos aqui, ainda brigando por dinheiro, brigando por poder, brigando por diretoria na casa espírita, ou seja, mas já de uma forma mais suavizada e pelo menos com assim a intenção de, pelo menos consciente de crescer, de aprender com as oportunidades que nos são ofertadas. Então, é por isso que eu vejo que a vida, a bola, realmente ela rola. Então, se eu hoje
tenho a oportunidade de aprender com o Espiritismo. Não podia ser na Igreja Católica mesmo, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade. Por exemplo, imagina eu, do meu caso, se eu até 2012 estava na Igreja Católica, com aquela sensação de que tinha que fazer alguma coisa, mas, por outro lado, acomodado, opa, é muito melhor eu ficar tranquilo aqui, porque é mais cômodo. Mas, felizmente, em abril de 2012, eu tive a oportunidade de tomar. Fui convidado, aceitei esse convite e dou graças a Deus mesmo de estar até hoje aqui. E, inclusive, todas as manhãs nas minhas caminhadas, eu agradeço muito pelo seu Fausto, ou seja, pelo vocês que tiveram a ideia de fundar União e Amor e que eu dou graças a Deus realmente de fazer parte desse time hoje, que eu considero um time vencedor. Para mim, é um time vencedor, porque só da gente estar estudando, realmente labutando para superar as nossas dificuldades, eu acho que nós já somos vencedores. Poderíamos ser mais vitoriosos, mas... Então, e aí se a gente aproveita a oportunidade, aproveita bem, negão, com certeza você vai ter oportunidade de ajudar outros que estão também precisando receber esse mesmo convite. Então, eu acho que o coletivo é mais importante do que o individual a partir do momento que você passa a ser útil para o coletivo. Porque enquanto a gente está só no nosso mundinho ali pelejando para superar o seu egoísmo, os seus interesses materiais, interesses pessoais e tudo, ou seja, você acaba ficando muito limitado no seu mundinho, ou seja, encarna e reencarna sempre no mesmo mundinho. Mas a partir do momento que você assume uma direção de uma casa espírita, mostra que realmente você tem competência para isso, negão, Deus não vai, de repente, ele vai fazer com que o Daniel deixe a Inês já cuidar da vida dela e vai ajudar outras pessoas. Ou seja, então, eu acho que a evolução é fantástica por isso, porque a partir do momento que você passa a ser útil, mais útil para o coletivo, ou seja, você já consegue enxergar um pouquinho além daquele mundinho seu, você não vai perder, Deus não vai deixar você ficar maçando barro no mesmo lugar. Então, é por isso que eu acho que a doutrina é fantástica nesse sentido, de fazer com que você abra a sua mente para coisas maiores, onde você pode ser mais útil. Porque veja que o Cristo enxerga o planeta. Eu, até hoje, eu continuo enxergando o meu mundinho. Mas vai chegar um dia que, opa, de repente eu vou poder ser útil para a cidade, ou seja, então, e nessa onda aí de encarna, reencarna, digamos, você vai ter oportunidades fantásticas, e é sempre que, independente, porque essa é uma ideia do Elahá, de que as pessoas que são competentes hoje, que estão conseguindo realizar um bom trabalho no espiritismo, têm grande chance de encarnar na África, ou seja, em outras religiões, para não nascer como espírita em outras religiões, em outros ambientes, para que com aquilo que você já tem internamente, se é espírita ou não, mas a verdade que você já conseguiu assimilar, você vai ter que levar essa verdade lá para o muçulmano, para o chinês, para o japonês, ou seja, não importa a religião que você vai. Mas ele tem uma teoria de que os espíritas bem-sucedidos aqui no Brasil, porque a lógica dele é o seguinte: não tem sentido Deus investir tanto num país como o Brasil e esses caras continuar aqui no Brasil. Para quê? Se o Brasil se a doutrina espírita, que apesar de capengando e tudo, mas já tem desenvolvido muitas individualidades, então, como nós somos o coração do mundo, o que o coração faz? Bombeia sangue para todo o corpo. Então, a lógica dele é essa, ou seja, nós estamos sendo treinados e nós temos o planeta todo.
Já Então, tem muita Lacravam. gente já operando nisso, né? Não é só plano futuro, não. Já tem muitas almas que reencarnam como missão, como até mesmo hoje possibilitando, não só através da encarnação, mas tantos brasileiros que já migram, né, para essas regiões, com fantásticos trabalhos. Não é só lá para a África, não. Você vê lá para as regiões da América do Norte, brasileiros tendo seu papel importante, né, como cientistas, não é só como religiosos, não. Então a gente em- tem em- esse mas, papel. Daniel, mas nós, como encarnados, se me deu a oportunidade de ir para a África, eu falei, puta, minha, não quer não. Mas se der a vontade de ir para os Estados Unidos, opa, lá eu vou, porque lá eu vou ser tem mais conforto, tudo. É Então, verdade. só vai para a África aqueles encarnados que realmente são missionários. Agora, quando você encarnar lá, negão, você vai encarnar lá como um filho pobre, catarrento e para ajudar aqueles que estão do seu lado. Por quê? Porque você já assimilou, você já tem introjetado essa verdade que a doutrina espírita nos O que eu transmite. quis dizer, Amar, é o seguinte: os espíritos que ajudam o planeta, eles não escolhem serviço, eles não escolhem se é catarrento, se é gente que está em Mas aí você está falando de planos gente da grande, eu estou inteligência. falando de gente pequeno, que ainda escolhe, Não, é muitos gente escolhem. pequena. Não, eu estou falando é de gente pequena também, porque quem está no poder é gente pequena, não é gente Daniel, grande. deixa eu te A- a- fazer uma pergunta. eu Ó. estou falando o seguinte: há uma dinâmica espiritual em que todas as frentes do planeta elas têm que ser auxiliadas. Então, ora, você vai ter um cientista, um cabeção, para encarnar, para fazer uma diferença lá na pesquisa ou lá na ciência, porque a ciência é de Deus também. Então, você achar que é só trabalho braçal, não é só trabalho braçal. Então, não é só trabalho imediato ali com aqueles que estão. A gente tem papéis importantes na política, tem sim, em todos os países. Porque para trabalhar com esse povo tudo, olha só, olha aqui, ó, esses mensageiros do alto iniciam igualmente e de modo indireto o esforço de auxílio ao império nas suas Então, dolorosas provações coletivas. não, mas Então, esses aí existe são, um. digamos assim, hein, Daniel? Mas esses aí são poucos em termos numéricos. Gente, Não, o que sabe o que que é que eu pouco, o que acho? que é muito? O que que é Sabe? pouco, o que que é muito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó. Você hoje tem a Ah, sua família aqui, casado com a Inês. Você, encarnado, que ainda tem, vamos dizer que você tem mais 35 anos pela frente. Aí Jesus chega para você em sonho e fala, Daniel, eu quero que você vá hoje lá para Palestina, para você lá ajudar o pessoal lá do Hamas. Duvido que você vá. Porque imagina o seguinte, quando Cristo veio, ele chegou para o Emmanuel e falou, Emmanuel, está no seu querer me seguir hoje ou daqui a milênios. Então, nós encarnados ainda, eu vou dizer por mim, se Jesus chegar para mim hoje e falar, Amaro, eu preciso de você lá na Palestina. Oh, meu filho, espera lá, né? Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho carro aqui, eu vou lá para... Não vou, não. Então, porque a gente ainda não dá conta de... igual que ele disse, ó, quem não abrir mão de pai, mãe, filhos e tudo, não é digno de mim. Ou seja, eu ainda não sou digno dele nesse sentido. Porque eu não dou conta, se chegar para mim, ou ele chegar em sonho para mim, não é emissário dele, não, ele diretamente chegar para mim, falar, Mário, vai lá para a Palestina. Ou seja, eu poderia ir, mas o que que... Não, meu filho, vamos esperar daqui a alguns anos, quem sabe eu melhore um pouquinho. Hoje eu ainda não dou conta. É o que a gente faz. Eu Agora, acho que não, aqui entrando Flávio. nesse está encarnado, discutindo. Deixa eu falar um pouquinho, gente. Eu acho que aqui a gente está discutindo é, como que funciona essa orientação divina aí de como que funciona a nossa evolução. A gente está aqui encarnado na Terra já há um tempão. Se a gente for pegar a origem do homem, foi mais ou menos lá naquele lugar lá, no Oriente,
É África, aquele, né, Oriente ali, dali que a gente saiu, né, a gente já estudou aqui, tá? Mas assim, ali foi a origem das civilizações mesmo, das organizações humanas, como sociedade, há muito tempo. Uma coisa que a gente tem que levar em questão é o tempo humano e o tempo divino, que são totalmente diferentes. Isso veio da Mestre, a gente tem que levar isso em consideração sempre que a gente conversa. 2.000 anos para a gente é muito, para o Cristo é pouco. E aí, e existe a evolução individual e do planeta. E a gente, como um grupo que encarnou aqui, tá? Quem é vindo de outros planetas ou quem tem encarnado aqui, a gente está como um grupo também. Mas tem um individual, e a gente só vai, a gente parte do individual para o grupo, mas o grupo influencia. Então, a gente tem o livre-arbítrio. E o que a gente faz influencia a gente e na sociedade, tá? A gente tem um compromisso. Então, a gente vem aqui resgatar, aprender, trabalhar pela evolução própria, porque esse é o primeiro caminho. Mas no nível que a gente está, bem no início ainda, mas, ao mesmo tempo, os que já saímos lá daquele extremismo de que acreditar... Porque eu acredito que aquele povo que ainda está lá é porque ainda não conseguiu dá um degrauzinho no pensamento, na interpretação da mensagem de Cristo. Tá? São extremismos dos dois lados. Se a gente for pôr só em dois lados, que está lá ainda lá naquela região. Com pensamentos muito incrustados ainda, muito endurecidos. Os que já saíram de lá, que tem algum discernimento, a gente está caminhando. A gente está não é assim como eu pensei. Leva uma paulada aqui, numa encarnação, e acorda para alguma coisa e vai. Eu acredito que hoje, é uma coisa que eu já venho pensando, a gente vem para aprender, para resgatar algumas coisas, mas todo mundo tem uma missãozinha. Tem os grandes missionários, mas a gente também tem compromisso com o outro. Que é aquela mensagem do Cristo, é aquilo que você levantou, Amara. A gente não está aqui só para a gente, não está. A gente tem também uma missão de estar ajudando nesse caminho. Tarefeiros. Não é? São vários pontos de luz. Vêm aqueles grandes missionários para nos ajudar nessa orientação. Mas a gente também tem isso. A gente vem para resgatar algumas coisas e também, no pouquinho que a gente puder, está ajudando essa coletividade. Então, assim, a gente tem que pensar que 2.000 anos parece muito tempo, mas a gente está caminhando. E aí, quando fala que a gente fala, nossa, Deus chega e Ele que manda, Ele que sabe... Porque tem um limite de tempo para Deus, Ele também tem assim, tem hora que Ele vem alguma coisa e tira um tanto daqui, põe um tanto de gente iluminada, espírito iluminado para nos orientar, faz essas né, igual quando foi, assim, a Terra foi sendo descoberta, povoada aos poucos, de acordo com as necessidades. A gente tem esse estado aqui um pouquinho, são os planetas, a gente vai sendo relocados de acordo com o nosso caminhar. Então, assim, é difícil a gente, e o que a gente está tentando fazer aqui parece, é tentar entender essa lógica que nos orienta, que nos guia. É importante, mas a gente não vai ter a condição de, sabe, de entender esse tempo, quando que é isso. A gente vai caminhando de acordo com a nossa consciência, que é o que a gente tem. E com as nossas resistências, né, Márcia? Que às vezes a gente tem consciência, mas a gente ainda é pegado. Tem as nossas resistências de caminhar, de aceitar. A gente ainda fica preso no que nos convém. E a gente não foge as nossas respostas, né? Nossos compromissos. Se você tem a lei de causa e efeito, essa lei de causa e efeito ela vai te cobrar, como aconteceu aqui. A gente vai ver que os romanos, os judeus, por natureza, eles tiveram que responder, né? E a espiritualidade não faltou para dar apoio para eles passarem, mesmo sendo assim tão merecedores dessa resposta. Deus não deixou de lado, mandou os emissários para dar inspiração, para dar apoio, né? Mas chegou lá um Tito da vida
um Tito da vida, que é um imperador, que destruiu a cidade, templos, né? Então, fez realmente um sofrimento, provocou um sofrimento do povo em geral, uma resposta, né? E para completar, aí veio o Vesúvio, né? Veio o vulcão, depois de Tito, levando toda aquela paisagem ao desastre, né? E as respostas vieram do povo romano, estava todo mundo junto, o povo judeu, estava tudo ali, aí pegou todo mundo de surpresa, de certa forma, com essa atividade natural, que se não vem por uma questão de tendência governamental, ou se não vem pelo homem, veio pela natureza. A natureza. Hoje esse vulcão está até lá, até hoje tá ali, né, quietinho. Pode Ô, acontecer que Daniel, qual que é a frase? Como é que é? O conflito, né, é necessário, a palavra é outra, né? Mas ai daquele que provocá-lo, né? Então, assim, cada qual no seu tempo que a coisa Escândalo, né? acontece. Você fica aqui. É escândalo, tá certo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que provocá-lo. Você falando o exemplo aí do Vesúvio, é mais ou menos isso. Não precisa fazer nada. Cada um vai ter o que precisa e o que necessita do seu tempo certo. Não precisa ir se vingar do outro, nem nada, porque quem errou, a lei divina vai se ajeitando, você vê, esse fato que aconteceu na época lá de Memphis, né? Soterrado as regiões todinha, né? Então, Pompeia, aí fala aqui da Pompeia, das Tábias, né? Pulando. Então, isso tudo foi com a poeira, as pedras, né? Que rolaram ali com o vulcão, que de uma hora para outra o trem, né, estourou. E a gente está aqui numa posição, a gente nunca sabe qual é a hora que vai estourar um problema maior, até para nós mesmos. Eu sei que todo dia a gente vê fatos novos, né, por comportamentos ou por natureza das coisas É acontecerem. Então, interessante, ô nós Daniel, que você falando desses países que dá problema, né, que tem os problemas naturais, né, da geologia. O Brasil é um país muito pacato nesse sentido, mas a gente começa a perceber que já está começando os terremotos, né? Já está começando a ter terremotos, conflitos naturais, a própria. tufões, Exatamente, que né? nós não tínhamos isso antes. Somos nós que estamos A própria, provocando isso, né? a própria ciência está sempre acompanhando o Lanínia, o El Niño, né? As atividades Exatamente. de calor, de temperatura, O movimento resultado nosso, né? inverso. Então, a gente sabe que, ainda bem que a gente tem a profecia da ciência hoje, mostrando que dia que vai chover. Às vezes não chove, não, né? Às vezes, É às vezes o verdade. trem falha um pouquinho. Mas a gente tem aí uma profecia da ciência, né? A gente tem as informações todo dia da temperatura, das regiões chuvosas. Então, olha o tanto que isso é interessante, né? Antigamente a gente tinha os Tá, profetas para falar isso. tá acabando já, né? Mas vocês viram que eu andei participando, então minha vontade de falar é muito, né? Na fala do Amar e da Leila, né, falando sobre a doutrina espírita, me veio na mente, uma vez numa reunião em BH, né, no centro que eu frequentava lá, a, a médium conversando sobre a necessidade, que a doutrina espírita veio e que os maiores integrantes da doutrina espírita são pessoas, a gente fala disso de todas as religiões, mas o perfil maior desses espíritos é o orgulho, né? Nós somos orgulhosos, assim, praticamente ao extremo. Aí a gente falou assim, mas todo mundo aqui que está encarnado tem orgulho e vaidade. Ele falou assim, aqueles que foram chamados para a doutrina, aqueles que estejam um pouco de consciência e precisou dos fenômenos, né? Tanto que hoje a gente já nem quase vê fenômeno, porque agora a gente já está entendendo que não precisa, mas precisou dos fenômenos para poder entender que existe uma lei,
né, que te leva, que independe da matéria, porque esses espíritos são espíritos extremamente egoístas, orgulhosos e donos da verdade. Eu ouvi isso, fiquei umas 3 semanas sem dormir direito. E eu falava, puxa, sou eu, cara, é eu. Eu ia Nossa, falar, e esses aí, espíritos somos extremamente orgulhosos, né? e aí ele fala que a Esses doutrina espíritos espírita. somos, né? Nossa, é isso que eu estou falando, tanto que eu falei que era eu, fiquei sem dormir, né? Tanto que ele fala que agrupou, né? Então, quando a gente começa. Então, é o chamado. É esse chamado. Por que a doutrina espírita? Porque ela te diz algumas verdades que as outras religiões que trazem, que são escritas pelo próprio homem, às vezes ele até intui, né? Mas ele muda, porque você escreve de acordo com o seu sentimento. A doutrina espírita vem, se a pessoa não está, a criatura vai lá e recebe o espírito e te coloca no seu lugar, e você sofre, mas continua orgulhoso, continuamos vaidosos, e que a gente é incrustado nisso. E isso me deixou A doutrina muito espírita, ela saiu preocupada, da muito ideologia, ela preocupada. saiu, ela não é mais ideológica, né? Então, a doutrina espírita Não é uma deveria, né? lógica, Não deveria, né? ela não é mais ideológica, graças a Na Deus. nossa, na sua Agora é fonte lógica. primária, né? Ela Na não sua está fonte É, mais primária. no plano das a- ideias, né? Ela já é, tá ela funciona assentada, dentro de né? lógica, ela É, se é. funciona dentro de Uhum, lógica. Bom, então o fato é que, só para a gente ir concluindo, a Itália ela já viveu a monarquia, república e império, né? Então, os três momentos. E hoje vocês podem notar, isso acabou, né? Isso acabou, mas permanece nas regiões ali da Palestina, ao lado ali, nas regiões, é, esse movimento aí, né? Esse movimento dos judeus, o que está havendo aí pelo mundo afora, né? O que está acontecendo lá. E o fato que na Itália ainda permanece uma certa monarquia. Por quê? Você vê que lá permanece a igreja situada como ela era antigamente. Então, uhum, tá para dar uma ideia que os imperadores eles foram para a religião, ou seja, para o clero, para, para, para o. Onde fica lá, gente? Oh, meu Deus! Onde fica lá Vaticano. o Papa? O Vaticano. Vaticano, né? Então, foi para o Vaticano. Então, parece que os resquícios ficaram por ali ainda. Apesar de muitos já viram para o Brasil, vieram para o Brasil, ou se espalharam para todas as regiões do planeta, ainda permanecem aqueles que estão ideologicamente assentados naquelas ideias. Então, e exercendo um papel no planeta ainda, né? Dos seus impérios, das suas atividades. Então, vamos lá na semana que vem, fim da vaidade humana, e a gente vai começar a edificação cristã, né? Porque a gente faz só concluir sobre essas questões do homem, né? Dos romanos e tal, e aí começar aí um novo ciclo da edificação cristã. Certinho? Valquíria, você ficou muito caladinha. Ela tentou Ninguém deixou ela falar, ninguém falar, criatura. deixou. Ah, depois eu falei, vou ficar só escutando, tá quente a discussão. A próxima eu falo. Ah, então tá, vou cobrar. A Natália ficou calada, a Osana, a Toninha, a Eu vou Ana ficou colocar uma fita caladinha. adesiva no próximo aqui. Vou mandar você escrever. Mas eu ia A Ana, misturar, assim, acho que ia ficar pior. Nossa Carol, Ia da ficar próxima Fica vez vai melhor. tão ruim falar assim, Pelo também. que eu estou Valquíria. vendo, ia ficar melhor, viu? Eu ia A Podia ter melhorado. desvirtuar. discussão ia ficar melhor. Então tá Então bom, bom tá, domingo gente. pra todo Então, mundo. fiquem Vamos lá com comer Deus. pastel. Vamos Bom lá. Feliz domingo, semana gente. para Ó, tem vocês, a tá? Bacana. pizza lá do Centro Espírita União e Ah, Amor hoje. tem Vão a lá pizza. comprar, viu? É, Mas a pizza é hoje? Não. É. gente, A partir de é, 11h30, ficou quem muito quiser já gostosa. pode ir lá comprar. Aliás, não pode ir lá não, porque já estão todas vendidas. Tem vegetariana a pizza lá? Que não tem Tem a coisa de proteína marguerita animal? só.
Sem ter Margarita. proteína animal, a Margarita. marguerita é assim, ó, é boa ideia. Gente, Ô, bom fim de semana então, viu? Bom fim Bom de final um de semana. abraço semana para para vocês, todos. boa semana para todo mundo. Até. Tchau. Boa semana, né? Que já está terminando de hoje, agora. Boa semana para todo mundo. Boa Até mais. Até mais.